Boas pessoal, daqui com vocês é Greg Daisy, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Portugal entrou hoje em campo para disputar a terceira e última jornada de fase de grupos do Mundial 2021 que está a decorrer no Egito. Jogo este frente à Argélia, onde Portugal terminou com uma vitória expressiva, não foi lá muito expressiva, mas uma boa vitória, por 26-19. Antes de fazer a análise ao jogo, dar-te nota então do percurso de ambas as seleções até este momento, até a entrada para este jogo ao longo da prova. A nossa seleção que se estreou nesta prova vencendo a experientíssima Islândia, seguindo-se então uma vitória marcada por uma primeira parte um bocadinho complicada frente a Marrocos. Portanto, para a entrada para esta terceira jornada, Portugal entrava já com o apuramento para a main round garantido. No entanto, desenganem-se aqueles que acham que Portugal podia fazer muitas poupanças na equipa. Se no futebol há espaço para poupanças, no handball, numa fase final e na para mais do Mundial, poupar não é palavra de ordem, pelo menos para o nosso selecionador Paulo Jorge Pereira. Por outro lado, a Argélia entrava para esta terceira jornada com um misto de resultados agridoce, estreou-se na prova com uma vitória sobre Marrocos, mas rapidamente sentiu o sabor da derrota, neste caso, frente à Islândia. Tanto Portugal como a Argélia, apesar de já terem o apuramento garantido para a fase seguinte, queriam neste jogo procurar conquistar mais pontos para que na fase seguinte, na main round, tivessem a maior vantagem possível em relação aos seus adversários. Paulo Jorge Pereira promoveu então a estreia de Alexandre Cavalcanti na prova, ele que vinha de uma lesão e precisava de começar a entrar no ritmo muito à semelhança de Gilberto Duarte no jogo com a Islândia. E foi precisamente na defesa que Portugal começou a sentir as primeiras dificuldades. Apesar de, em termos de marcador, não ter entrado tão mal como nos outros jogos frente à Islândia e frente a Marrocos, Portugal voltou a cometer alguns erros defensivos. O facto da linha de 4 defesas portuguesas estar muito adiantada e os dois pontas defensivos estarem muito recuados permitiu que a Argélia conseguisse explorar muito o espaço nas costas da nossa seleção e também forçar muito o jogo de 1 para 1, uma vez que, devido a esta desorganização defensiva portuguesa, seria bastante fácil ganhar vantagem para aparecer a rematar aos 6 metros e, consequentemente, caso não fosse gol, ganhar os 7 metros. Foi nesse sentido que a Argélia procurou explorar os erros defensivos da nossa seleção e fez com que Portugal sentisse algumas dificuldades a conseguir disparar o marcador. Ofensivamente, e muito por culpa de Belor Moreira, no bom sentido, Portugal conseguiu imprimir um ataque mais pensado, ao contrário do jogo com a Islândia e do jogo com Marrocos, no entanto, mantendo sempre a mesma dinâmica e fluidez. Paulo Jorge Pereira viu-se então obrigado a gastar o seu primeiro time-out para, precisamente, corrigir estes problemas defensivos. Voltando ao jogo, Portugal foi melhorando na defesa, no entanto, até ao final da primeira parte, estes erros foram sendo cometidos, apesar de não tão frequentes. Portugal chegou ao intervalo com uma vantagem de 14-9 no marcador e Paulo Jorge Pereira promove algumas alterações para a segunda parte, uma delas a entrada de João Ferraz. Os primeiros 3-4 minutos da segunda parte foram minutos de muitas falhas técnicas para ambos os lados, uma segunda parte marcada muito pela passividade defensiva portuguesa e no ataque marcado pela falta de dinâmica e fluidez. Talvez Portugal nesse momento estivesse a sentir um bocadinho a ausência de Belon Moreira. Cavalcanti, que ao longo do jogo foi um jogador importantíssimo e essencial tanto na dinâmica ofensiva como defensiva da equipa, viu-se obrigado a regressar ao set quando Portugal defensivamente voltou a cometer diversos erros. Não tirando mérito a Alexis Borges e Vitória Torriza, que estiveram muito bem defensivamente, a verdade é que Portugal estava dependente de dois elementos que até então estavam a ser muito importantes, principalmente no jogo defensivo português. A quem me refiro? Refiro-me a Gilberto Duarte e Alexandre Cavalcanti. Quando estes dois jogadores regressaram então ao set, Portugal melhorou e muito a prestação defensiva e ofensivamente Alexandre Cavalcanti deu novamente mais dinâmica ao ataque. Houve uma sessão de ataques em que a bola teimava em não entrar na baliza argelina, no entanto Portugal foi sempre capaz de manter a distância de 4-5 golos ao longo de todo o encontro. A 12 minutos do fim, Paulo Jorge Pereira promove a entrada de Humberto Gomes, que no jogo anterior tinha sido para mim o melhor jogador em campo, e a verdade é que Humberto Gomes voltou a não desiludir. Consistência e presença foram as duas palavras que encontrei para descrever a prestação de Humberto Gomes neste segundo jogo, onde ele brilhou, como já nos tem habituado. Apesar de alguns erros defensivos, alguns erros ofensivos, alguns remates falhados e alguns remates azarados, a verdade é que Portugal conseguiu ser vitorioso, uma vitória por 26-19, que coloca assim então Portugal muito bem colocado na main round, fase seguinte desta prova. A Argélia, por seu lado, fez um jogo competente. Criou pontualmente alguma dificuldade a Portugal, no entanto, a meu ver, mais de mérito português do que mérito argelino. Deixar uma nota à dupla de arbitragem composta por dois árbitros montenegrinos. Foram uma dupla que primeiro estiveram irrepreensíveis, no entanto apresentaram um critério muito apertado. A meu ver, um critério bem ajustado àquilo que é a agressividade, no bom sentido, de ambas as equipas. Quero-te agora a conhecer as notas que atribuí aos jogadores portugueses que jogaram para este encontro. Relembro-te que Dai Marcelina, Luís Frael, Diogo Silva, André Gomes e Gustavo Capdeville não fizeram parte dos intervenientes deste encontro. Assim sendo, começando por posto específico, Alfredo Quintana terminou com uma pontuação de 7.2, Alfredo Quintana que jogou 80% do jogo, os últimos minutinhos foram reservados para Humberto Gomes. Alfredo Quintana não fez um jogo tão vistoso como no jogo com a Islândia, no entanto esteve lá, fez o seu papel e apareceu quando tinha que aparecer. Terminou, portanto, com uma pontuação de 7.2. Humberto Gomes, que jogou os últimos 12 minutos do encontro e mostrou serviço e voltou a mostrar que a idade é somente o número, a pontuação que lhe atribuí foi exatamente
exatamente a mesma que atribuiu Alfredo Quintana, 7.2. Passando para a linha de centrais, Miguel Martins e Rui Silva. Miguel Martins atribuiu uma pontuação de 6.8. Miguel Martins, que este 6.8 é nota mais, no entanto ele não esteve tão em evidência como nos jogos anteriores, portanto a pontuação tinha que ser um bocadinho mais baixa. Em relação a Rui Silva, também foi outro jogador que não foi chamado a aparecer muito no encontro e devido à falta de oportunidades para se poder mostrar no jogo, terminou com uma pontuação de 6.3, no entanto uma pontuação de nota mais. Passando para a esquerda temos Fábio Magalhães, que neste jogo sentiu mais dificuldades defensivas, no entanto foram vários os momentos positivos dele no encontro. Talvez esta seja a pior pontuação que lhe atribuí até agora, 6.5, no entanto é uma pontuação também com nota mais. Outro lateral esquerdo é Gilberto Duarte, ele que neste jogo, à semelhança do jogo com o Marrocos, foi um jogador importante principalmente no momento defensivo e principalmente no momento de transição ofensiva, e mesmo não tendo muitas oportunidades para se mostrar, foi um jogador que terminou com nota mais. O facto de não ter tido muitas oportunidades para se mostrar fez com que terminasse com uma pontuação de 6.5, no entanto uma pontuação, como eu disse, de nota mais. Alexandre Cavalcanti, para mim, o homem do jogo, terminou com uma pontuação de 7.5, foi um jogador muito importante defensivamente e extremamente importante no ataque. Foi um jogador que no ataque, na primeira parte com Belón Moreira, deu maior dinâmico ao ataque português e na segunda parte, já sem Belón Moreira, foi um jogador que foi importantíssimo para que a Argélia não se conseguisse encostar muito ao resultado e ele que para esse jogo de estreia nesta fase final marcou golos de todas as maneiras e feitiços. Passando para a direita temos Belón Moreira que assinou 2 golos de primeira linha, mostrando assim que aquela velha história de só jogadores altos é que podem jogar na primeira linha é um verdadeiro mito e completamente descabido. Belón Moreira, como sempre, foi um jogador importantíssimo no momento de dar fluidez e dinâmico ao ataque português. Se jogasse mais, provavelmente terminava com uma pontuação ainda mais alta, no entanto, para a excelente primeira parte que fez, terminou com uma pontuação de 7.0. Outro lateral direito é João Ferraz que neste jogo esteve um bocadinho mais presente tanto ofensivamente como defensivamente, apesar de defensivamente ter cometido um ou outro erro. No entanto, temos que dar mérito que existiram situações em que ele foi cumpridor. No entanto, é no ataque que eu destaco. Foi um jogador muito mais participativo, deu muitas mais linhas de passes, muitas mais assistências, muito mais fluidez ao jogo de Portugal, ainda que eu acredito que ele não pode dar muito mais. Terminou, portanto, com uma pontuação de 6.1 e assistindo a uma evolução de João Ferraz, como estou a assistir, acredito que ele vai chegar a uma final deste Mundial com uma pontuação a roçar o topo. Passando para as pontas, Diogo Branquinho terminou com uma pontuação de 6.3. Lembro-me que ele foi chamado a jogo numa fase já final do encontro, no entanto fez o seu papel de dar consistência à equipa portuguesa e de fazer o golo, principalmente aqueles contra-ataques que nós já estamos habituados. Leonel Fernandes, que fez parte do set inicial, terminou com uma pontuação de 6.8. Ele que neste jogo abriu-se muito mais, eu que já o tenho elogiado nos jogos anteriores. No entanto, acredito que neste jogo foi o jogo onde ele se mostrou mais e onde, creio eu, se não estou em erro, teve a pontuação mais alta atribuída por mim. Passando para a direita, temos Pedro Portela, que foi um jogador muito importante na primeira parte, não só em relação a golos da ponta, mas também à eficácia no momento de 7 metros. Apesar das dificuldades defensivas que ele e António Areia passaram, Pedro Portela terminou com uma pontuação positiva de 6.8. Já António Areia, dos 4 pontas, na minha opinião, foi aquele que sentiu mais dificuldades, daí ter sido aquele que teve a pontuação mais baixa, neste caso 6.2, isto porque ele sentiu muitas dificuldades a nível defensivo e a nível ofensivo voltou a faltar em certos momentos a eficácia. Também teve momentos positivos que marcaram o seu jogo, entre os quais recordo-me agora de uma grande falta atacante que ele conseguiu sacar ao ataque da Argélia. Passando para a linha de pivôs, só 2 do quarteto de pivôs convocados por Paulo Jorge Pereira é que foram a jogo. São eles então Alexis Borges e Vítor Iturriza. Alexis Borges, que apesar da desqualificação por acumulação de 3-2 minutos, foi um jogador que foi sempre cumpridor, tanto defensivamente como ofensivamente. Acabando então por terminar com uma pontuação de 6.7, que pode não parecer muito positiva, no entanto, a meu ver, é uma pontuação de nota a mais. Já Vítor Iturriza terminou com uma pontuação de 6.5, à semelhança de Alexis Borges, foi um jogador muito cumpridor, quer ofensivamente, quer defensivamente. Apesar de um terceiro jogo não com muita história, podemos dizer que Portugal foi cumpridor, fez o que devia e a mais não estava obrigado. A questão de mérito português ou mérito argelino é uma questão para a qual eu não sou chamado, no entanto, se achava que a Argélia ia aqui com estrondo, tal não aconteceu. Esta foi a análise ao jogo Portugal-Argélia a contar para a terceira jornada da fase de grupos deste Mundial 2021 que está a decorrer no Egito. Nós marcamos encontro dia 20 ou 21, depende das horas do jogo, para acompanhar Portugal na fase seguinte, na main round. Se gostaste, deixa o like, inscreve-te no canal se não és inscrito. Com vocês, foi Greg Disse. Até à próxima. E fui. Pau, pau. Lindos!